Oi, boa tarde. Meu nome é Natália Alvarenga, eu sou aluna do 5º semestre de Medicina e hoje o meu trabalho eu vou apresentar um estudo epidemiológico sobre o infarto do miocárdio recorrente, um panorama das taxas e do perfil de óbito no Brasil em 5 anos. Então, só para dar uma introduzida no assunto, né, a gente sabe que o infarto agudo do miocárdio, ou seja, o IAM, ele ocorre quando acontece uma interrupção do fluxo sanguíneo das artérias coronárias ali do miocárdio, do coração. Esse fluxo sanguíneo, ele pode ser totalmente interrompido ou parcialmente interrompido. E essa interrupção, né, de forma prolongada, vai levar a uma hipoxemia ali da região e a morte dessas células cardíacas do miocárdio. Então, onde estava sendo irrigado por essa artéria coronária e deixou de ser por causa da interrupção do fluxo, vai sofrer um infarto miocárdico. Isso pode acontecer basicamente por diversos fatores e a gente divide em duas categorias, os modificáveis e os não modificáveis. Fatores modificáveis são basicamente coisas relacionadas a hábitos de vida e que você pode mudar. Então, tabagismo, alcoolismo, dieta, então muita ingestão de gordura, muita ingestão de carboidrato, sedentarismo, obesidade, são fatores que aumentam as chances de você ter um infarto agudo miocárdico. E você tem também os fatores não modificáveis, então coisas que você já nasce com essa predisposição. Então, a sua idade, o sexo, cor, raça, histórico familiar e genética são fatores considerados não modificáveis e que se você se enquadra nesse grupo de fatores, você tem mais chances de vivenciar um IAM. Então, basicamente, o IAM é um evento isquêmico seríssimo e que ele pode ter recorrências e existem, basicamente, alguns pilares que você pode se basear para evitar uma recorrência do IAM, que por vezes é fatal. Então, 3 pilares, assim, são basicamente seguir o tratamento farmacológico, né? Depois do primeiro IAM, você começa a ter uma posologia, assim, variada, 1, 2, 3 medicações diferentes para evitar a recorrência ou para lidar com as sequelas que você ficou desse infarto miocárdico. Então, se você seguir o tratamento farmacológico, você reduz as chances de ter uma recorrência do infarto. Se você mudar seus hábitos, então eu era uma pessoa sedentária, tive uma primeira ocorrência do infarto agudo miocárdico, se eu mudo os hábitos, se eu passo a ser uma pessoa ativa, eu diminuo as chances de ter novamente um infarto. E o acompanhamento médico frequente, não adianta nada eu ter um infarto miocárdico e no médico, ele me passa uma medicação, me passa uma mudança de hábitos e eu nunca mais volto em consulta nenhuma para acompanhar. Às vezes você precisa trocar medicação, às vezes sua alimentação ainda não está adequada, você precisa ainda mais mudar, você precisa de novos acompanhamentos e se você não vai frequentemente no médico, você não vai conseguir fazer essas mudanças para evitar a recorrência. Então, o acompanhamento médico frequente também é muito importante para evitar uma recorrência do IAM. Os objetivos desse trabalho é basicamente analisar o perfil epidemiológico dos óbitos por infarto miocárdico recorrente no Brasil entre os anos 2018 e 2022, ou seja, 5 anos, trazendo assim dados que possibilitem traçar um grupo de risco para os fatores não modificáveis. Então, sexo, idade, aqueles que eu falei que você já nasce. E no intuito de disseminar informações relevantes para o meio médico responsável pela atenção secundária e pelo tratamento desses pacientes que já passaram pelo primeiro infarto miocárdico. A metodologia a gente usufruiu do site DataSUS, né, dentro do grupo de indicadores de estatísticas vitais, e as informações foram coletadas no Sistema de Informações sobre Mortalidades, que é o SIM. As variáveis a gente analisou todas que estão disponíveis na plataforma, então a região da internação e do óbito, né, cor e raça, sexo, idade, escolaridade e estado civil foram as nossas pesquisas. Então, como resultados, a gente teve um total de 826 óbitos no Brasil nesse período avaliado. Por região, a gente teve que primordialmente foi no Nordeste, com 424 casos, então mais de 50% da ocorrência foi nessa região. Sexo, homens, 535 ocorrências, 64%, um número bem expressivo. Cor e raça, mais prevalente de óbitos foi pardos, 409 casos. De estado civil, a maioria foram casados, 361 casos, 43%. Escolaridade, entre 1 e 3 anos de estudo, 197 casos. E a idade, basicamente, acima de 60 anos, 618 casos. Então, acima de 60 anos, já tem quase 75% da prevalência, né, dos casos de recorrência miocárdica levando a óbito. E aí, dentro desses acima dos 60, especificamente entre 60 e 69 anos, só nesse grupo a gente tem 26% dos casos, um total de 216. Então, prevalência entre 60 e 69, mas acima dos 60 o risco já é bem aumentado. Então, a conclusão que a gente chegou com esse estudo epidemiológico é basicamente que a gente consegue afirmar que o perfil de mortalidade para o infarto miocárdico recorrente constitui-se de homens entre 60 e 69 anos, casados, pardos e com nível de escolaridade entre 1 e 3 anos, além de moradores da região nordeste do país.
Essa conclusão basicamente é importante para que os médicos atuantes na atenção secundária e que tratam esse grupo de pessoas, né, que já passaram pelo primeiro evento isquêmico cardiovascular, estejam cientes desse grupo de risco tratado e possam incentivar cada vez mais seus pacientes a seguirem as recomendações médicas ideais para evitar uma recorrência letal do infarto miocárdico. Então, seguir a posologia, né, o tratamento farmacológico indicado, mudança de hábitos, acompanhamento médico frequentes, busca de hábitos mais saudáveis. Então, traçar aí esse perfil é importante para que os médicos possam focar a atenção ainda mais nesse grupo de risco e promover aí, evitar, né, que ocorra recorrências do infarto miocárdico, que por vezes é letal, evitando esses óbitos. Aqui a nossa bibliografia, né, a gente utilizou 6 artigos que a gente recolheu do PubMed, do Cielo, dos principais sites aí de busca de artigos científicos. A gente tentou pegar artigos mais recentes, um ou outro ali um pouquinho mais antigo, mas que a gente julgou ser coerente para nossa pesquisa e que fosse agregar. Basicamente é isso. Muito obrigada!